Segundo livro de Samuel, capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7, parte A do versículo. Você que está em casa, a nossa versão que nós lemos a Bíblia é a revista e atualizada, a versão ARA. Acompanhe conosco a leitura na tela ou nas suas Bíblias físicas em casa. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinham rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar de suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Vamos ler novamente o verso 7, parte A do versículo, que diz o seguinte: então disse Natã a Davi: tu és o homem. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nesse momento ao qual, Senhor, nos deparamos diante da Tua palavra, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha agir em nossas vidas, e que nós, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito, possamos sair daqui com a Tua palavra guardada em nossos corações. Senhor, que nesse momento, tudo que está em nosso coração, o nosso eu, a nossa pessoa, o nosso ser, Senhor Deus, possa abrir lugar para a pessoa do Teu Santo Espírito. E assim, Senhor Deus, nós sermos transformados, modificados pelo poder que há na Tua palavra, Senhor Deus. Toma nessa manhã, Pai amado, a ministração da Tua palavra, que eu possa, Senhor Deus, diminuir para que o Senhor cresça, e assim, Senhor Deus, o Seu nome ser glorificado em nossas vidas, Pai. Senhor, é o que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, o título dessa mensagem para a nossa meditação é Entre 2 Mundos. Entre 2 mundos. Meus irmãos, não temos como fechar os nossos olhos nessa manhã, que nós estamos passando por uma semana muito importante para nós brasileiros. Uma semana a qual, no próximo domingo, nós teremos que ir às urnas para poder entregar e conceder o direito das pessoas nos representarem no governo. Nós vamos outorgar nas urnas o direito que nos cabe como cidadão de uma outra pessoa falar por cada um de nós. É por esse exato motivo que domingo que vem nós não teremos escola dominical, para que nós possamos ter liberdade. Tem pessoas que votam em outros municípios, tem pessoas que se aproximam dos parentes, fazem o almoço até em família para estar mais próximo das suas zonas eleitorais, e nós vamos praticar esse ato cívico. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para todo esse período que nos cerca, desde o início do calendário eleitoral até a efetivação do processo eleitoral, que será no domingo que vem, nós contemplamos um período de degradação das pessoas. Nós contemplamos um período
a qual o amor, o cuidado e o zelo e até as palavras dóceis saíram de muitos linguajar de pessoas à nossa volta. Nós vimos e contemplamos famílias bipartidas por causa desse período eleitoral. Encontramos igrejas que estão em pé de guerra, humores exaltados no meio da igreja, palavras exacerbadas, fora do limite. Vimos vídeos, vimos fotos, vimos mentiras sendo contadas e, principalmente, nós encontramos desunião e falta de unidade. E, infelizmente, tudo isso não deveria acontecer. Esse pleito, essa forma de agir não deveria acontecer, essa desunião e essa falta de unidade. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse processo eleitoral, nós não podemos ser imaturos, nem ingênuos. Nós estamos diante, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, com dois possíveis eleitos, e todos os outros que orbitam em volta dos dois são meros, irmãos, são meros figurantes dessas eleições. Eles não estão ali de olho para ganhar, são figurantes de olho nas verbas que os partidos têm das eleições. São aquelas pessoas em cena de filme que são colocadas para encher a cena, para criar um ambiente para os atores principais. Nós temos dois. E nessas eleições, cada um de nós contribuiremos, ou direta ou indiretamente, para que um ganhe. Nós vamos contribuir diretamente quando nós votamos em um ou votamos no outro, e esse é um poder de escolha. E nós agiremos indiretamente nas eleições quando votamos em um dos figurantes, ou em branco, ou em nulo. Aí, nesse momento, nós não temos um poder de escolha, nós temos uma submissão da escolha feita nas urnas. Ou nós vamos ter o poder de escolher, ou temos o poder de sermos submissos da escolha de outras pessoas. E, meus irmãos, não teria como passar essa semana sem que, nesse momento, nós não tivéssemos uma palavra pastoral. Temos que ter uma palavra pastoral sobre esse período de pleito, esse período a qual, como brasileiros, nós exercemos nossa função cívica. Não podemos, irmãos, esquecer que a igreja, ela vive entre dois mundos. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo vive entre dois mundos. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, quero que os irmãos acompanhem comigo essa leitura. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Pedro escrevendo essa carta para a igreja que estava em Roma. Ele nos fala o seguinte: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Pedro escreve uma carta que está direcionada para o centro do império daquela época, para Roma, aonde os senadores estão ocupando as suas vagas, aonde César, o imperador, se faz presente, aonde as guardas imperiais estão em volta, e no meio daquele vulto político e econômico, no centro da capital mundial, ele vira para aquela igreja que estava em Roma, e nessa época, nós temos registro que existia 5 igrejas formadas em Roma. E Pedro vira para todas essas igrejas e diz o seguinte: vocês, irmãos, igreja de Roma, vocês são peregrinos, vocês são forasteiros, não acostume, não entre no jogo do que está à sua volta, esse mundo não lhe pertence. Meus irmãos, nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos peregrinos aqui,
Nós estamos de passagem, a caminho da nossa pátria. A palavra do Senhor diz que em breve nós ouviremos o soar das trombetas. A palavra do Senhor diz que em breve nós veremos o nosso Salvador, o ressurreto, aquele que venceu a morte, por amor de cada um de nós. Nós estaremos com Ele. E, meus irmãos, nós não podemos esquecer dessa esperança que é em nós. Nós não fazemos parte do que está em volta do nosso mundo. O mundo jaz em trevas, o mundo jaz no pecado, e nós fomos separados para uma nova pátria. A nossa terra, meus irmãos, não é aqui. O povo de Deus aguarda o seu verdadeiro Senhor. Não, meus irmãos, não ao homem corrompido, não ao homem pecador, não ao homem que tem a herança de Adão e Eva, que falha, que erra, mas nós aguardamos aquele que é santo, santo e santo em nossas vidas. Essa é a nossa esperança. Meus irmãos, como integrante do mundo vindouro, daquele que há de vir sobre as nossas vidas, nós temos direitos e deveres como cidadãos dos céus. Nós temos um direito que nos foi conquistado na cruz por Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo nos concede, e nós temos o direito de sermos assistidos por Deus. Quando nós dobramos os nossos joelhos, o Senhor nos escuta, porque o sangue do Filho de Deus é derramado sobre nossas vidas. Nós temos o direito de entrar no Santo dos Santos, porque o véu do templo se rasgou e nós podemos ter livre acesso através do sacrifício de Jesus Cristo. Mas nós temos como cidadão dos céus o dever de obedecer exclusivamente à voz de Deus. Nós, meus irmãos, não pertencemos ao mundo que nos rodeia, mas mesmo não pertencendo ao mundo que nos rodeia, nós estamos nesse mundo. Vivemos, meus irmãos, aqui na perspectiva do que há de vir a cada um de nós. Andamos na terra, meus irmãos, como cidadãos dos céus. O nosso ser deve refletir a glória de Deus para a nossa geração. Ainda em 1 Pedro, capítulo 2, ainda no capítulo 2, mas voltando 2 versículos, no versículo 9, Pedro vira para a igreja de Roma e fala o seguinte: vós, porém, sois a raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos amou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, nós não somos dessa terra, nós estamos peregrinando, mas enquanto nós somos desta terra, enquanto nós estamos aqui, nós somos sacerdotes reais. Quando nós olhamos para a reforma protestante, a reforma que trouxe a Bíblia para o centro da fé cristã, onde a sola Escritura passou a ser a parte mais importante da nossa manifestação de fé. Um dos pilares da defesa da reforma protestante foi o sacerdócio universal. Nós não temos mais na tradição medieval a mediação através da igreja, através do sacerdote episcopal. Nós temos, a partir da reforma protestante, o conhecimento de que nós, cada um de nós, somos sacerdotes de Deus. O povo de Deus é formado por um sacerdócio universal, onde cada um de nós somos representantes do Senhor. Cada um de nós, meus irmãos, seja aqui na igreja, seja em casa, seja na rua, seja no trabalho, seja, meus irmãos, no mercado, seja, meus irmãos, dentro do seu quarto, dentro da sua sala ou na frente das urnas, nós somos embaixadores de Jesus Cristo. Nós temos que ter o nosso comportamento como servos de Jesus Cristo. Nós vivemos, meus irmãos, entre dois mundos. Contudo, nesse mundo, nós representamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos, meus irmãos, para esse texto,
2 Samuel, capítulo 12. Esse texto relata exatamente isso. O texto relata o sacerdócio universal sendo executado. O profeta Natã foi enviado por Deus para entregar uma mensagem a Davi. Deus vai aonde Natã estava, levanta Natã e dirige Natã até Davi para que ele possa entregar uma mensagem. Mas, meus irmãos, não foi uma mensagem de acalento, não foi uma mensagem de esperança, não foi uma mensagem que nós gostamos de ouvir, não foi uma mensagem para massagear o ego de Davi. A mensagem que Natã tinha para Davi era uma mensagem de repreensão. Ele foi para repreender, ele foi para acusá-lo. Natã foi ao palácio para chamar a atenção de Davi. A Bíblia diz, quando nós voltamos algumas páginas, que Davi estava no seu palácio, num período a qual os reis costumavam ir para a guerra. Ele deixou de sair da sua função real, de estar no meio da guerra com os seus soldados, e ficou no seu palácio. E a palavra do Senhor ainda vai dizer que um belo dia ele estava passeando pelo terraço do seu palácio, quando do seu terraço ele avistou uma mulher tomando banho em uma outra casa. E a Bíblia vai dizer que essa mulher é Betseba, e ele vê essa mulher e descobre que é a mulher de Urias, um dos generais dele, de frente de batalha. E ele olha para Betseba e a deseja, e a Bíblia vai dizer que ele comete adultério com Betseba. Mas mais ainda, a Bíblia diz que o fruto desse adultério houve uma concepção, uma criança foi gerada, uma criança estava pronta a nascer, e quando Davi começa a saber disso e soube dessa situação, ele tenta esconder o seu pecado, ele tenta omitir a sua falha, ele manda recado para frente de batalha, pede para Urias voltar, e quando Urias chega ao palácio, ele fala para Urias ficar com a sua esposa, passar a noite com ela, descansar do período de batalha. Ele arquiteta um plano, mas o plano falha, porque Urias olha para a guerra, olha para as suas tropas e fala o seguinte: como que eu posso ir para casa, tendo aqueles a qual eu lidero, aqueles que estão comigo na frente de batalha, longe das suas famílias? Eu tenho que ficar de prontidão, eu tenho que ficar à espreita do que pode acontecer, e ele ficou acampado no palácio. Davi faz as suas tentativas dele ir até Betseba, mas não consegue, e desistindo do plano, ele manda Urias para a batalha novamente. Meus irmãos, quantas vezes nós pecamos e queremos dar um jeitinho no pecado, queremos omiti-lo, queremos escondê-lo, mas nós não conseguimos esconder o pecado. Davi tentou fazer isso, não conseguindo esconder o seu pecado, ele tenta acertar por sua própria conta o pecado que ele cometeu. Ele manda Urias para a frente de batalha, e o próprio Urias, enviado uma carta através de Urias para Joabe, ele mesmo carrega a carta da sua sentença de morte, e na carta, Davi ordena Joabe a colocar as suas tropas numa batalha perdida, que não estaria bom para a batalha, e nesse momento colocasse Urias na frente da batalha. Assim foi feito. Urias foi para a frente de batalha, morre nessa batalha perdida. Ele com isso pensa que acertou a situação, chega para Betseba, oficializa o seu relacionamento, aceita o filho, e para ele, na sua cabeça, o seu pecado foi contornado, foi justificado a gravidez de Betseba, o adultério foi escondido, e ele e Betseba poderiam ficar tranquilos, porque ele conseguiu consertar tudo. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 12,
nós vemos que a história não foi bem assim. Poderia estar tudo arquitetado na mente de Davi, mas não foi por esse caminho. Davi pode ter escondido, meus irmãos, o pecado daqueles que te rodeiam, que lhe rodeiam, dos seus ministros, dos seus conselheiros, dos seus amigos, daqueles que estão à mesa com ele, ceando, tomando café da manhã, almoçando, jantando. Mas Davi não pôde esconder seus pecados de Deus. Os pecados de Davi estavam à mostra diante do Senhor. O Senhor contemplou as ações de Davi naquele lugar, naquele momento. O pecado que ele cometeu com Betseba estava aberto e o Senhor estava vendo aquele pecado. Deus esquadrinhou todos os projetos de Davi, olhou para Davi e Davi foi encontrado em falta diante do Senhor. As ações de Davi afrontaram a Deus. As ações de Davi foram contra a santidade de Deus. Davi, meus irmãos, cometeu um adultério. Ele arquitetou esconder esse pecado. Ele arquitetou um assassinato. Ele autorizou uma morte inocente. E, meus irmãos, como diz o texto, ele casou para poder consertar o seu pecado. O pecado estava oculto de todos à sua volta, mas não diante de Deus, e a Bíblia diz que o pecado foi revelado. O pecado que estava oculto tornou-se um pecado de vergonha para Davi. E para isso, meus irmãos, acontecer, para que aquilo que estava escondido pudesse ser revelado e mostrado que Davi estava errado, a Bíblia vai dizer que Deus usou o profeta Natã para isso. A Bíblia vai dizer que Natã foi convocado por Deus para repreender Davi. Natã foi até o palácio e repreendeu a Davi. E, meus irmãos, aqui está o ponto que eu quero dar atenção para essa mensagem de manhã. Deus levantou Natã para repreender Davi na sua casa. Será que nós conseguimos nessa manhã trazer à nossa mente, trazer para o nosso corpo, para a nossa psicologia, ao ler esse texto, o que Natã estava passando, passo a passo, quando saiu da sua casa e foi até Davi? Será que nós conseguimos trazer as reações para o nosso corpo, as mesmas reações que Natã estava tendo a cada centímetro que se aproximava de Davi? Será que nós conseguimos sentir o que passava Natã naquele momento de entregar essa dura mensagem? Conseguimos mensurar as possíveis dificuldades que Natã enfrentaria ao entregar essa mensagem para Davi, essa mensagem de repreensão? Deus mandou Natã ir até Davi, mas, meus irmãos, essa ação, essa palavra de Natã poderia acarretar sérias consequências para ele, para o profeta de Deus. Assim como Micaías, lá na frente, vai entregar a mensagem a Acabe, e ele é esbofeteado, ele é chicotado pela mensagem. Natã poderia estar passando pela mesma situação. Natã foi repreender, não foi repreender qualquer pessoa, meus irmãos. Natã foi repreender a Davi. E uma pergunta que eu faço para poder responder é: quem era Davi para Natã? Quem era Davi para Natã? A primeira resposta que eu posso dar é que Davi era amigo pessoal de Natã. Davi era amigo pessoal. A Bíblia vai dizer que Natã tinha o privilégio de entrar nos cômodos íntimos do palácio. Ele tinha livre acesso ao trono. Ninguém impedia dele entrar diante do trono do rei. Ele tinha liberdade para falar com Davi. Ele ia ao quarto, ele ia à mesa para tomar café com Davi. Natã tinha a sua liberdade porque era amigo de Davi. Meus irmãos, e quando nós olhamos para essa situação,
nós vemos um amigo indo repreender a outro amigo. A amizade poderia acabar, ele poderia perder esse privilégio por estar repreendendo. Meus irmãos, entre o seu amigo Davi e Deus, Natã, ele observou a vontade do Senhor que ele queria. A vontade do Senhor prevaleceu entre a amizade. Ele não chegou para frente de Davi para massagear o ego de Davi, ele foi repreender o seu amigo, porque assim Deus quis. Ele podia perder a amizade, mas ele não podia perder o compromisso que ele tinha de Deus na sua vida. Natã entregou a mensagem de repreensão de Deus, mesmo sabendo que estava entregando para o seu amigo. A segunda resposta que eu posso dar a essa pergunta de quem era Davi para Natã, é que Davi não era só o amigo de Natã, Davi era o empregador de Natã. Natã era empregado do palácio, Natã trabalhava para o palácio, o sustento, o seu salário, as suas necessidades eram atendidas pelo governo. Ele era um profeta da corte. Todo mês, todo dia, ele recebia por trabalhar no governo. Ele trabalhava lá, o sustento da sua família, dos seus filhos, das suas necessidades, eram atendidas pelo governo. Meus irmãos, e quando nós olhamos isso, entre os proventos que ele tinha do palácio e a mensagem que ele tinha que dar de Deus, ele resolveu e escolheu obedecer a Deus diante do que ele tinha a receber. Ele poderia ter sido demitido, ele poderia deixar de ser o profeta da corte, poder ter que trabalhar fora do palácio, encontrar um outro tipo de trabalho, ou até passar por necessidade. Mas entre a sua necessidade física e obedecer à voz do Senhor, Natã resolveu obedecer à voz de Deus, e ele entregou a mensagem, mesmo sendo dura, mesmo sabendo que estava entregando ao seu amigo, mesmo sabendo que estava entregando àquele que dava o seu salário todo mês. A terceira resposta, meus irmãos, que nós podemos dar de quem era Davi para Natã. Davi, meus irmãos, era a voz da sociedade. Se nós fôssemos usar uma palavra nova, uma palavra que nós estamos usando muito na atualidade, Davi era o influencer da sua sociedade. Quem não olhava para Davi queria andar igual a Davi, vestir a roupa de Davi, andar como ele anda, falar como ele fala. Ele influenciava os costumes da sua sociedade. Todo mundo via Davi como uma pessoa a qual devia ser seguida. E quem era Natã? Era um profeta. Entre o que Davi falasse e que Natã viesse a falar, quem iria prevalecer na sociedade? Dentro da sociedade iria prevalecer a voz de Davi. Se Davi virasse para Natã e falasse: tudo que você está falando é mentira, não é do Senhor, não vem da parte de Deus, Natã ia ter uma sociedade contra ele, Natã ia ter o seu vizinho contra ele, Natã ia ter o seu parente contra ele, Natã ia ter o seu amigo do lado contra ele, os seus colegas de trabalho contra ele, porque Davi era aquele que influenciava a sua sociedade de época. Mas, meus irmãos, diante da sociedade, diante do que a sociedade poderia fazer com Natã e o que Deus poderia fazer com Natã, Natã resolveu obedecer à voz do Senhor e entregou a mensagem. Poderia perder a amizade, poderia perder o emprego, poderia ser colocado de lado pela sociedade da sua época, mas a vontade de Deus tinha que ser obedecida. Meus irmãos, a quarta resposta que eu posso dar a essa pergunta de quem era Davi para Natã: Davi era o executivo da nação. Davi era rei, reinava. Davi não só reinava, mas o reinado era próspero. O reinado se estendeu para todos os lados, cresceu, os inimigos de Israel foram derrotados. Uma nação que saiu de um período seminômade para um período de um estado imperial, com uma dinastia que foi longínqua data, até o período do reinado babilônico, desde o ano 1000 a.C. até o ano 605 antes de Cristo, por quase 400 anos de dinastia.
um executivo que se levanta, que tem poder para pôr em ordem a nação, que na figura de Davi está a saúde de toda a nação, a soberania estava sobre o executivo. Natã olha para o executivo da sua nação, para o seu rei, e olha para o que Deus queria que ele fizesse. E Natã resolveu obedecer a Deus e não ao executivo. Ele falou aquilo que Deus queria para Davi. Mas, meus irmãos, Davi não era só o executivo da nação, Davi era também o legislativo daquela nação. Todas as leis eram promulgadas pelo rei. O rei dizia o que era certo, o que era errado, o que era lei e o que não era, o que entrava e o que saía da lei. Nós tínhamos a lei do rei e a lei de Deus. A lei do rei tinha que embarcar a lei de Deus na antiguidade, mas Davi colocou as suas leis também, as leis de comércio exterior, as leis de integridade de território nacional. Davi promulgava as suas leis. E, meus irmãos, entre o que poderia entrar na lei ou sair, uma lei que poderia fazer parte e não fazer parte, um Natã que poderia estar dentro da lei ou fora da lei, a Bíblia vai dizer que entre o legislativo da sua nação e a Deus, Natã resolveu obedecer a Deus e foi lá até Davi e entregou a mensagem que Deus tinha a Davi. A sexta resposta que nós podemos dar à pergunta de quem era Davi para Natã, meus irmãos, Davi era o judiciário da nação. Davi era aquele que impetrava as leis, que sentenciava a morte, que encarcerava as pessoas, que dava vida e tirava a vida como judiciário da nação. Davi executava as leis, e Natã poderia ser executado à morte por estar levantando a voz contra o rei de Israel, contra o ungido do Senhor, aquele que Deus colocou para reinar em Israel. Mas, meus irmãos, entre o judiciário da sua época e Deus, o que o judiciário podia fazer e o que Deus ordenou a fazer, Natã resolveu obedecer a Deus e entregou a mensagem. Pode ser ao amigo, pode ser ao seu empregador, pode ser, meus irmãos, ao influencer da sociedade que fala pelas redes sociais, ao executivo, ao legislativo, ao judiciário. Natã escolheu obedecer a Deus. Meus irmãos, Deus tinha uma mensagem para o rei Davi, uma mensagem dura, uma mensagem de repreensão, uma mensagem que colocava em xeque ações de uma autoridade. E quando nós olhamos para o texto, no verso 7, parte A, o texto vai dizer: tu és o homem. Natã obedeceu a Deus, obedeceu a palavra, ao invés de temer o que o rei Davi poderia fazer. Não importava, meus irmãos, os benefícios que Davi tinha feito para ele, não importava os benefícios que Davi poderia fazer a ele, também não importava os malefícios que Davi poderia fazer para ele. Natã resolveu obedecer a Deus. A vontade de Deus estava em primeiro lugar na vida de Natã. Natã seguiu firme e seguiu a vontade de Deus. Uma mensagem tinha que ser entregue. Uma mensagem foi entregue. Não importa quem era a pessoa, mas a mensagem do Senhor foi entregue por Natã. Meus irmãos, nós temos que ser homens e mulheres iguais a Natã, na nossa vida, seja aqui na igreja, seja em casa, seja no trabalho, seja nas ruas, e seja, meus irmãos, nas urnas. Nós somos sacerdotes reais, nós falamos por Deus, por Jesus Cristo, nós somos raça eleita. Nós precisamos estabelecer na nossa sociedade profetas iguais a Natã, profetas que entregam a mensagem de Deus.
Entre Deus, meus irmãos, e qualquer outra pessoa, a nossa escolha precisa ser sempre Deus. Nas urnas, domingo que vem, nós não podemos negociar os princípios do nosso Deus. Nós não podemos negociar o que a palavra do Senhor revela de como devemos ser como cristãos na sociedade. Nós devemos ir na urna consciente que estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Que vivemos na sociedade, mas nós não somos dessa sociedade. Nós temos que alinhar a nossa pregação com a nossa prática. Não basta, meus irmãos, andar com a Bíblia debaixo do braço, ou a Bíblia vem para os nossos corações, ou é melhor deixar a Bíblia em casa, ou ela é escrita em nossos corações e mexe na nossa atitude, ou é melhor deixarmos de ser crente. Ou somos do Senhor e embaixadores dEle, ou nós não fazemos nada dentro da igreja. Se nós dizemos sim com a concepção da família bíblica, nós não podemos dizer não nas urnas e apoiar candidatos que é contra a concepção da família bíblica. Se nós somos contra a sensualização infantil, nós não podemos votar em candidatos que apoiem a sensualização infantil e nem a partidos que apoiem. Se nós dizemos não ao aborto e que o aborto é assassinar crianças no ventre e que a concepção é no momento do ato conjugal e nós votamos em candidatos que apoiam o aborto, nós somos contra o que pregamos. Nós não podemos apoiar quem é a favor. Meus irmãos, não importa quem seja o candidato ou o partido que vem oferecer, não importa o que o candidato vem oferecer na tua mão, não importa o que o partido vem oferecer, princípios bíblicos são inegociáveis para o povo de Deus. Princípios bíblicos são inegociáveis, porque nós somos embaixadores de Cristo. Não deixamos de... Nós votamos como Cristo iria votar naquele exato momento. Nós vivemos entre dois mundos. Mas, meus irmãos, nesse mundo, nós representamos Jesus Cristo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, no vídeo lançado no dia 16 de setembro de 2022, sob o título Voto, um ato de responsabilidade, ele diz o seguinte, abre aspas, na democracia, o voto é um direito e uma responsabilidade. Quando você dá um voto, você está delegando à pessoa o direito de te representar. Por isso é necessário que o seu voto seja responsável. Você precisa conhecer o partido, conhecer a sua filosofia, suas propostas. Você precisa conhecer o candidato, se ele é uma pessoa íntegra, se os valores que ele defende é o mesmo que você defende, a fim de que você não apoie aquilo que você condene, que você dê aval, que você não dê aval àquilo que você reprova. Portanto, cuide do seu voto, porque ele é absolutamente importante para o progresso e a ordem da nação. Hernandes Dias Lopes, 16 de setembro de 2022, no vídeo Voto, um ato de responsabilidade, disponível no perfil dele no YouTube. Meus irmãos, a igreja, como entidade terrena, nós não podemos ter uma posição política partidária. E os irmãos nunca ouviram de mim uma posição política e partidária, mas como igreja invisível do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos princípios e valores que são bíblicos. Princípios e valores que são bíblicos. Nós, como igreja, apontamos para o caminho certo e mostramos para essa sociedade o caminho que é errado. Jesus Cristo fez isso no Sermão do Monte, Mateus 7, verso 13 e 14, diz o seguinte: entrai pela porta estreita,
Larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Meus irmãos, um candidato ou um partido que foge aos valores bíblicos apresentados não pode ter o voto do povo de Deus. Nas urnas, os nossos valores precisam prevalecer. E concluindo, meus irmãos, essa mensagem, quando nós lembramos um pouco da nossa história, do Evangelho aqui no Brasil, recente história, pode vir um grupo de louvor aqui para frente, história curta, década de 50, década de 70 até 70, nós tínhamos como povo de Deus, como igreja, nós tínhamos um pseudônimo. As pessoas às nossas voltas, os nossos vizinhos, os amigos que não eram convertidos, nos chamavam. Uma das coisas que nos chamavam era os seguidores do livro da capa preta. Nós éramos chamados disso, os seguidores do livro da capa preta. Também éramos chamados, e muito mais locais eram chamados de os Bíblias. Nós éramos chamados os Bíblias. Por que nós éramos chamados de Bíblia? Porque, meus irmãos, nós valorizávamos as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas tinham um valor maior do que qualquer outra coisa à nossa volta. Ela é a palavra de Deus. Nós éramos chamados de os Bíblia porque a palavra de Deus refletia através de nós. Nós tínhamos uma pregação que se alinhava com as nossas ações e nada diferente. Meus irmãos, nós vivemos entre dois mundos e precisamos resgatar essa consciência em nós. Nós precisamos esconder a palavra do Senhor em nossos corações, para que novamente nós possamos ser chamados de os Bíblias. A palavra do Senhor tem que refletir em nossas vidas. O pecado tem que ser repelido de nós. O adultério, a lascívia, a prostituição, o furto, a corrupção. Meus irmãos, nós temos que alinhar a nossa vida com a palavra de Deus, para que nós não venhamos pecar contra Ele, para que a glória do Senhor brilhe em nós, e nós possamos refletir a glória do Senhor para a nossa geração, como está em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, que, meus irmãos, a obra do Senhor venha completar em nossas vidas, e cada um de nós possamos ser os Bíblias, que as nossas vidas possam ser sempre, meus irmãos, não só no domingo à noite, não só em casa, não só quando todo mundo está vendo, mas no secreto, no escondido, no dia das eleições, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, que nós possamos ser uma oferta agradável a Deus. Que as nossas ações possam subir sempre como aroma para Deus. Porque, meus irmãos, simplesmente, nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Vamos louvar o Senhor? Pra eu não pecar contra ti.
Vamos ficar de pé nessa manhã. Entre dois mundos, nós estamos entre dois mundos. Que nunca percamos que nós somos o reflexo do povo de Deus para essa sociedade. Concluo essa mensagem com a oração do nosso Senhor Jesus Cristo, que está em João capítulo 17, verso 13 ao 21, que diz o seguinte: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Senhor Deus, Pai amado, num momento tão importante para nós brasileiros, que nós vamos nessa semana, Pai, às urnas, e que, Senhor Deus, nós sabemos que tem gerado grandes contendas, mas que o nosso coração esteja solidificado na Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, que guia o homem a toda a verdade, possa guiar as nossas ações diante da urna, Pai. Seja deputado federal, estadual, governador, senador ou presidente, Senhor Deus, que as nossas ações possam ser regidas pela Tua palavra, que os princípios que o Senhor traz para nós possam ser os princípios que nós queiramos ver em nós, naqueles a qual nós vamos votar, Pai. Senhor Deus, e eu coloco em muito especial, Senhor Deus,
cada momento dessa eleição. Senhor Deus, desde o início da distribuição das urnas, até o ligar de cada equipamento, a manutenção de cada um deles, o transporte, Senhor Deus, as pessoas envolvidas, aqueles que serão mesários, aqueles, Senhor Deus, que estarão protegendo o local de votação, aqueles que levarão os dispositivos para a contagem, cada um dos candidatos, Senhor Deus, cada voto que será entregue, que as tuas mãos poderosas possam estar estendidas, Pai amado, sobre o Brasil, mãos de misericórdia, mãos, Senhor Deus, de amor, para que, Senhor Deus, o teu povo, que aqui reside no Brasil, Senhor Deus, possa ver um milagre do Senhor sobre essa nação, que nós possamos ter empregos, que nós possamos, Senhor Deus, ter recursos financeiros, que nós possamos, Senhor Deus, ver a tua bênção sobre essa nação, Pai amado, porque tem um povo que ora por essa nação, Pai, Senhor Deus, e que nós possamos ser o seu povo diante das urnas, Pai. Senhor Deus, eu coloco cada um dos professores nas tuas mãos nesse momento. Ajude-os, Senhor Deus, e conduza no decorrer da aula, que a nossa mente possa estar aberta para ouvir a tua palavra e assim, Senhor Deus, aprender mais de ti, Senhor. Toma, Senhor Deus, a irmã Eliana na frente da escola dominical, conduza, dê sabedoria, dê entendimento, Senhor Deus, e que nós possamos fazer sempre a tua palavra viva e eficaz no nosso meio, Pai. Senhor, é que eu te peço, em nome do seu Filho Jesus Cristo, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as